Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal! Bem-vindos de volta mais uma vez ao canal dos Paroleiros, parte 2 da parola 124, começando parola terceira dentro do tema Doutrinas de Cristo. E ao longo dessas parolas nós vamos estar falando a respeito de doutrinas que são apresentadas para a gente dentro do texto de Hebreus 6. Então, essa semana aqui, nós estamos falando a respeito dos batismos, tá? Então, o Wilsinho deu aqui uma abertura para a gente, né? Uma introdução dentro dessa questão do que diferencia, quais são os tipos de batismo. E o 04, que está conosco nessa parola aqui, temporariamente substituindo. Fica aqui o hashtag spoiler, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? E está aqui essa semana no lugar do Paulinho, falando um pouquinho para a gente também dentro dessa visão que ele tem sobre batismo. E aí, no primeiro bloco, o Wilson falou a respeito de 3 tipos de batismo, né, Will? Batismo em Cristo, batismo no Espírito e batismo com fogo. É isso, né? Não, aí, tá vendo? Não. Volta na parola anterior, no bloco anterior, Arthur, por favor. Vamos lá. Eu falei sobre o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no fogo e com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo e com fogo. É isso aí, é isso aí. E aí eu fechei o primeiro bloco falando a respeito dessa etapa do antes e depois, né? Entendendo que o batismo é um processo, é um momento importante na vida de todos, onde eles se posicionam publicamente a respeito das suas decisões, mas já deixamos claro que o batismo ele não é salvífico, né? Não é o batismo que salva, mas a fé em Cristo. Pera. Não, o batismo salva. O batismo em Cristo salva. Em Cristo. Ok. Eu estava falando do batismo nas águas. Eu percebi. Então, inclusive, para que você seja batizado em Cristo, você precede algo que é o arrependimento. Pronto, é isso aí. Tá vendo? Ó, parola é uma coisa importante. Vocês parecem, você que está acompanhando a gente, parece que a gente está brincando, né? Parece que a gente está sendo divertido, parece que a gente está... Mas não é, gente. Isso aqui é profundidade bíblica. A gente quer trazer para você um conhecimento, revelação bíblica de uma forma leve. Mas isso aqui é profundo, não é brincadeira, não. Meninos, vamos dar sequência aqui, então, ao nosso tema de batismos. E a gente acha que pode, quem sabe, pincelar um pouquinho de cada, como é que nós podemos não discernir, né, mas diferenciar um batismo do outro. Falamos a respeito primeiro, então, do batismo de Cristo, que é um batismo de arrependimento. É o que salva. Salvífico. Isso. Batismo que precede o arrependimento, né? E aí eu deixo contigo. Então, aí vamos só falar rapidamente sobre o batismo em Cristo, porque Paulo ele vai falar assim lá em Romanos capítulo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Então, veja, em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus. Então, quando eu creio, o fato de eu crer, nós vamos entender que em Cristo nós somos justificados. Por isso que foi atribuído a Abraão, né, o pai da fé, a justiça, né? E aí ele continua, e com a boca se confessa para a salvação. O segundo batismo, e aí a Bíblia não vai estabelecer um critério, porque, como nós falamos, você pode ter sido batizado em Cristo e imediatamente descer as águas, ou você pode ser batizado em Cristo e ser batizado no Espírito Santo com evidências, e logo depois ser batizado nas águas. E ali é algo interessante, porque quando eu comecei minha caminhada, o Xandão vai lembrar disso, porque, gente, você que está nos ouvindo, falando sério, o Xandão, de fato, ele fez parte da minha conversão. Esses 2 outros aqui é tudo falácia deles. O Xandão, sim. O Xandão, sim, isso é verdade. A gente foi buscar você no bar. Não, isso é mentira. O Xandão, sim. Eu sim. O Xandão, sim. Você, não.
Mas voltando aqui, o Xandão até ele comentou aí sobre Cornélio, né? Porque, de fato, quando na minha infância, na fé, eu tinha muito, ouvia muito assim, não, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa descer nas águas. Ei, mas espera aí, mas o que aconteceu com Cornélio? Primeiro, o Espírito... Aliás, Pedro, ele estava pregando, e eu tenho uma seguinte ilustração, é como se tivesse assim, eu pregando lá, e o Arthur, e o Espírito Santo falando assim, eu quero batizar o Arthur, eu quero batizar o Arthur, eu quero batizar... Wilson, vai para lá, chega, bum! E o Arthur começa, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Tipo, o Espírito Santo falou assim, rapaz, ô Pedro, tá bom, vai, ele já tá tudo certo, e pum. Só que aí, o que acontece? Ali nós vamos ver que faltava o cumprir-se da justiça, que foi o que Jesus mesmo disse, né? Então, quando nós falamos aqui a respeito de Romanos capítulo 10, veja que ele está falando, olha, eu criei, eu falei, então, nisso eu sou salvo. Então, eu acabei de ser enxertado em Cristo. Agora, Jesus ele disse que eu tenho que descer as águas, né? E o descer as águas é um ato de publicidade. E esse ato de publicidade não é o ato que me salva. Não é o descer as águas. Mas o que me salva é eu crer em Cristo. E aí, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, porque lembra que no outro bloco eu falei que o Espírito Santo nos convence, nos leva a Cristo. Agora, o que acontece? Agora, eu que estou em Cristo, sou conduzido por ele a ser imerso no Espírito Santo. Ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é que está me conduzindo para isso? É Cristo. E quando nós vamos entender isso, nós vamos falar sobre um empoderamento. Nós vamos falar a respeito de nós passarmos a ser testemunhas de Cristo. Lucas capítulo 24 vai dizer o seguinte, né? Ficar aqui do alto, tal, porque aqui vocês vão ser revestidos. Mas um texto antes, lá em João capítulo 20, vai dizer que Jesus ele soprou o Espírito Santo. E o fato de soprar o Espírito Santo não é o batismo no Espírito Santo. Ali é o novo nascimento. E aí ele fala, mas agora vocês vão ficar aqui até que do alto vocês vão ser revestidos, porque vai se cumprir em Pentecoste o derramar do Espírito. E aí, olha que interessante. Gênesis capítulo 6 diz que a iniquidade aumentou de tal tamanho que o Espírito Santo foi recolhido. Jesus, João capítulo 14, diz, olha, eu tenho que ir para que o Espírito volte, para que o Espírito seja derramado. E ali está falando do novo nascimento. Só que agora, o novo nascimento, ele vai acoplar com um poder. E esse poder vai fazer com que eu e você sejamos testemunhas, para que nós possamos fluir no mover do Espírito Santo nos dons, e todos os dons no serviço. E aí, lá em Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui eu quero fazer um parênteses e tentar trazer um esclarecimento aqui, porque existe uma linha teológica que vai dizer que quando João Batista está falando sobre o batismo com fogo, ele está falando sobre o juízo. E juízo diz respeito a um julgamento. Só que lá em João, capítulo 3, verso 18, diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Isso me faz entender que o batismo em Cristo, esse é o entendimento que o Wilson tem, e aí, por óbvio, o Arthur e Xandão podem opinar a respeito, mas essa é uma visão que eu tenho, porque quando ele fala sobre
Ele vai batizar com fogo. O fogo tem um caráter de purificação. Ele tem um caráter de nos levar a um nível de consciência que nós não seremos mais os mesmos. E quando João ele fala que aquele que crê não é julgado, e quando eu já nasci de novo, estou batizado em Cristo, o julgamento não virá sobre mim, então eu não consigo entender, não consigo chegar à compreensão de que esse fogo é um fogo de julgamento, porque eu não vou ser mais julgado. A igreja não vai ser mais julgada pelo pecado. Sim, é verdade que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, mas o tribunal de Cristo não se confunde com o grande trono branco, porque o grande trono branco ele é destinado para o ímpio, para aquele que não aceitou a Cristo, para aquele que não nasceu de novo, para o pecador. E a igreja ela vai estar diante do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. E que corrobora com isso é um testemunho que, para mim, foi muito forte, foi um testemunho do Bill Johnson, da Igreja Betel, que ele, por um tempo, ele orava muito pelo batismo com fogo. E ele começou a orar a respeito disso, até que um dia, ele orando, na madrugada, ele foi tomado, e ele tenta explicar o que é ser tomado dessa forma, ilustrando que como se uma carga elétrica tivesse vindo sobre ele de tal forma. E ele diz que, a partir desse momento, ele se sentiu mais alvo que a neve, de fato. E ele, daquele momento em diante, a sua forma de se posicionar diante do pecado, de uma vida de erro do alvo, ele mudou completamente. Então, quando nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, e ela deve ser precedida do batismo em Cristo. O próprio Cristo ele diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Né? Só pode receber o Espírito Santo quem nasceu de novo. Xan, não sei se você concorda com isso. Não, Xan, não. deixa eu só... Xan, antes de você entrar, deixa eu só citar um texto bíblico aqui, que o senhor falou desse batismo em Cristo, né? E tem um texto aqui que dá de Romanos 6, que deixa essa explicação bem clara, que é Romanos 6, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, aqui o batismo em Cristo é só para trazer esse respaldo bíblico, né, Will? Esse arrependimento é esse batismo de morte, batismo na morte e na ressurreição, ou seja, morremos para a velha criatura e nascemos para a nova criatura, né? Morremos para o pecado, né? Morremos para a vida pecaminosa e adiante para uma nova criatura. Xan, perdão te interromper. Você interrompeu, ele dormiu ali, ó. Tá vendo? Não, travou aqui, desculpa. Eu não ouvi, Arthur. Não, ele passou a bola para você aí. Ele falou, pode continuar. Eu passei a bola para você. Eu li Romanos 6, né? Mas ele passou a bola para você continuar falando a respeito do batismo no Espírito Santo. É que ele queria falar alguma coisa aqui, entendeu? Não, eu concordo com o que você falou, o que o Wilson falou. Eu concordo com tudo que vocês falaram, embora eu não ouvi nada, porque travou tudo. Mas realmente, assim, o que eu acho que a ordem é exatamente essa: o arrependimento, batismo, muitas pessoas podem até achar que é confuso isso, né? Porque pouco é falado sobre o batismo em Jesus, mas na realidade é quando você aceitou a Jesus, né? Você teve entendimento. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente vai ver essa questão de entendimento, né, sobre qualquer um desses assuntos que a gente está falando aqui, do batismo nas águas, do Espírito e em Jesus, porque quando o eunuco
ele vai ser batizado, ele fala, tem água aí, o que me impede de ser batizado? Aí Felipe, ele fala com o eunuco assim, deixa eu ler aqui no texto, né, que é Atos 9, 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. Teve entendimento? Acreditou naquilo que eu te preguei? Então, desce as águas. E aí ele desceu as águas, e o que me chama a atenção é que não fala que ele foi batizado no Espírito Santo seguinte, mas a manifestação do Espírito Santo foi sobre Felipe, né? Então, quando a gente vê lá na casa de Cornélio, para que eles estavam ouvindo a palavra, eles tiveram entendimento, Deus batizou eles. Quando a gente vai também para Atos 19, que Paulo vai para Éfeso, depois que Apolo tinha passado por uma região, ele encontra lá 12 discípulos, tal, foram batizados, foram batizados no batismo de João, certamente, batismo de João é para arrependimento, né? Para que cresce naquele que viria, que seria Jesus Cristo. Aí ele está explicando, e aí o versículo 5 de Atos 19, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles entenderam que Jesus era o Cristo, eles têm um entendimento mais uma vez, foram batizados porque creram que Jesus era aquele que estava sendo ministrado. Em seguida, Paulo impõe as mãos e aí eles são batizados no Espírito Santo com evidência de dons. Mas falando em evidência de dons, eu acho que o perigo é que assim, foi batizado no Espírito Santo, tenho dons, tem intimidade com Deus, né? As pessoas que estavam na casa de Cornélio, esses homens que entenderam quem era Jesus, eles estavam começando, aí acho que aí faz parte da pergunta inicial do Arthur desse bloco, né? Começou um novo tempo sobre a vida deles, que agora é o tempo do Espírito. Mas se você não buscar Jesus com todo o teu coração, continuar orando, não é só porque foi batizado com o Espírito, que recebeu o Espírito, que você está garantido na questão da salvação. O que vai garantir é você permanecer fiel, guardando a coroa em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, mais uma vez, acho que a condição salvífica é a crer em Jesus e manter isso até o final, né? Ser batizado em Jesus e manter isso. Por isso que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Porque aqueles que vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, o que Jesus responde? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E esse conhecer é intimidade. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, precisa ter intimidade desde o princípio. A busca da oração, da comunhão diária, buscar esse entendimento. Eu não quero ser batizado nas águas porque eu sei que eu vou ter que eu tenho que me posicionar melhor. Não, você precisa se posicionar melhor a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tomar a atitude de se batizar vai fazer parte desse teu entendimento, né? Continuar nessa busca para que tenha o batismo com o Espírito Santo sempre vai ter a base de ter aceitado a Jesus como o Senhor e Salvador. Então nós muitas vezes paramos, quero voltar nisso, a gente para porque eu desconheço, eu não concordo com o batismo nas águas agora. Você deu o exemplo de tomar a ceia sem batismo nas águas. O outro, eu não quero ser batizado no Espírito Santo, como se fosse algo ruim. Mas tudo isso faz parte de uma coisa só, que é ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. E eu vou silenciar porque meu cachorro para de latir. Isso que você falou é tão interessante. Eu estava uma moça foi fazer discipulado com a gente lá na igreja, e ela falou assim, tudo bem, eu vou fazer o discipulado, mas eu não quero me batizar. E eu comecei a dar risada. Ela falou, o que você está dando risada? Eu falei, calma, você vai ver. E aí eu comecei a dar aula sobre batismo, que a gente tem uma aula no discipulado só sobre batismo. E eu vou falar sobre batismo em Cristo. Quando eu acabei de falar sobre batismo em Cristo, ela está dando risada, sentada e tal. Aí eu falei, por que você está rindo? Aí ela virou para mim e falou assim, quando que vai ser o batismo nas águas? Eu falei, por quê? O que mudou da concepção agora? Ela, porque eu não sabia que eu já era batizado em Cristo, né? Então, ou seja, veja como... eu acho que você sintetizou bem, né, Chuck? Você falou assim, sobre o entendimento.
E aí, a gente tendo um entendimento correto, isso é segurança para nós, né? O apóstolo Paulo ele fala, não vos canso de repetir a mesma coisa, porque isso é segurança para nós. Isso é segurança, porque na medida que hoje eu já sei, eu aceitei a Jesus, e aí a gente tira um dogma, a gente quebra uma vaca sagrada aqui, que muitas vezes as pessoas vão assim, não, mas eu não quero me batizar porque eu ainda preciso me consertar tal. Você já aceitou a Jesus? Sim. Você crê que ele é o caminho, a verdade e a vida? Sim. Você vai morar no céu? Vou. Então, você já é batizado. E aí, o interessante é, os dois batismos, um em Cristo e o outro, que é o batismo no Espírito Santo com o batismo no fogo, ele diz respeito à obra sobrenatural. Ou seja, o primeiro batismo em Cristo, quem me levou foi o Espírito Santo, o segundo, quem me levou foi Cristo. Só que o batismo nas águas, olha que interessante, essa obrigação, e você lê o texto que diz respeito do eunuco, quem batiza agora é o cristão. Agora, eu, como cristão, é quem vou batizar uma pessoa que aceitou a Cristo. Agora, eu sou o batizador, a pessoa que aceitou a Cristo é o batizando, e qual é a substância? É a água, né? Isso é o que você citou aí. Porque quando o eunuco ele olha e fala, o que me impede de ser batizado ali? Nada. Porque ele cumpriu o rito. Ele aceitou a Cristo, ele creu. Então, o pressuposto para que eu seja salvo não é o batismo nas águas. O pressuposto para eu ser salvo não é o batismo com o Espírito Santo, mas é eu ser batizado em Cristo, eu aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ah, mas e se eu não aceitei a Jesus, mas eu fui batizado? Você só tomou um banho de piscina. Você só tomou um banho de piscina, né? Então, quando nós começamos a falar, eu li lá, falei a respeito daquele texto de Marcos, capítulo 16, verso 15 a 16, e disse, né? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse batismo aqui não é o batismo nas águas. Esse batismo é o batismo em Cristo. Porque se eu creio e sou salvo, significa dizer que eu sou enxertado em Cristo. É o batismo em Cristo. E aí nós criamos uma doutrina em cima disso, colocando pessoas numa situação bem delicada, que foi o caso que eu citei aqui. Eu quero pontuar uma coisa que foi o último trecho teu na outra fala, Will, que é sobre o batismo com fogo. Você falou a tua perspectiva, eu quero dar aqui a minha. Claro que para mim isso não é um compêndio teológico, mas é algo que fala muito ao meu coração. Para mim, esse batismo com fogo, ele é a junção de Levítico 6 com Hebreus 1:7. Hebreus 1:7 vai falar que ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quando nós somos batizados com fogo, e aí eu quero voltar àquela questão, àquela palavra anterior de ser submersos, de sermos totalmente tomados, revestidos, mergulhados dentro do fogo, nós nos tornamos verdadeiras tochas humanas, nós nos tornamos labaredas de fogo. E aí eu acho que aqui é que está o segredo, que é o grande desafio da vida do crente, né? Então você pega aqui, ó, primeiro você se arrepende dos seus pecados, você decide viver uma nova criatura, o Espírito vem e te batiza, te habilitando para viver essa boa nova, essa vida nova e habilitando para você viver novidade em Cristo, mas é quando você se torna uma labareda de fogo que você continua queimando ininterruptamente sobre o altar. E aqui está Levítico 6 dizendo assim, e o fogo jamais se apagará de sobre o altar. O último estágio dessa vida do crente é você tomar a decisão de tal forma que você
continue queimando, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, independentemente do vento contrário, de tudo que acontece de volta de você. A capacidade que nós desenvolvemos de queimarmos por Cristo, de queimarmos por Deus. Aqui, para mim, essa chave desse batismo com fogo é isso. Né? Assim, fogo desce do céu, batiza você, você é submerso nesse fogo, você se torna um fogo contínuo que nunca se apaga. É dia após dia queimando por ele, é dia após dia incendiando outras pessoas, porque o fogo faz isso, né? Aonde o fogo encosta, ele vai fazendo com que outras pessoas peguem fogo também. E aqui eu quero deixar essa chave no coração das pessoas, né? Quando nós somos batizados com fogo, e essa é a minha visão, nós nos tornamos incendiários nesse mundo. Por onde a gente passa deixando esse rastro do fogo do Espírito, tocando a vida das pessoas e continuamente queimando isso em sacrifício sobre o altar. Essa é a minha visão que eu tenho desse batismo com fogo, sabe, meninos? É nos tornarmos realmente labaredas, né? Como diz o Salmo 104 e Hebreus 1:7 aqui. O Arthur, se você me permite, eu acho que é bem isso mesmo, arrependimento, aceitei a Jesus e descer as águas, ou fui batizado no Espírito antes, não importa, mas descer as águas. E aí eu lembro de um livro que eu li chamado Eles Falam em Novas Línguas. Muito bom para quem gosta de algumas coisas assim, bem didáticas, esse livro é um deles. Né? Fala sobre o batismo e principalmente sobre oração em línguas. E o autor, ele era um cristão que aceitou a Jesus, teve uma experiência milagrosa no hospital, onde Jesus entrou, cura ele vê Jesus entrando no quarto dele, curando ele, e vai embora. E ele disse que durante um ano, aquela experiência de Jesus o curando foi assim, o sustento da fé dele. Só que foi passando o tempo, ele foi esfriando, ele se tornou um crente nominal, um crente que só ia nos domingos e tal. E aí ele é um jornalista, ele escrevia para os jornais da época, os jornais cristãos, e aí ele sabe desse fenômeno do batismo do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas, e ele pede para ir fazer os relatos. E em determinado momento ele é batizado, e ele volta a falar, ele começa a falar em línguas, e aí a vida dele muda com o batismo do Espírito Santo. E aí ele dá a entender que da necessidade do batismo para você se manter firme, se você manter buscando uma vida nova, que é exatamente o que você disse, né? Mandando fogo para tudo quanto é lugar, tal. Então é inevitável. Acho que essa linha que é arrependimento, essa linha que é o batismo em Jesus, porque creu nele, batismo nas águas e no Espírito Santo, é para todo cristão. É para todo mundo. A gente só precisa ser como uma criança, de acreditar naquilo que o Senhor fala e fazer. E ele mesmo, o Wilson falou, não sei se foi no primeiro bloco, que o próprio Senhor Jesus cumpriu a justiça sendo batizado. Né? Então, assim, batizado nas águas, e ele já era cheio de Espírito, né? Desde da geração dele, né? Estou falando da questão do caráter, mas ele também foi cheio do poder no momento que ele foi batizado. Então, acho que é bem isso, as pessoas terem essa consciência assim, eu preciso buscar esse batismo. Já batizei nas águas? Já aceitei a Jesus como meu Senhor? Já. Eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Faz parte da vida do cristão. Amém. Então, chegamos ao final aqui da parola número 124, a terceira, dentro do tema Doutrinas de Cristo. Então, você já sabe, já deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo e lá, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, os paroleiros também estão no Spotify, no Deezer. Nos encontramos semana que vem com mais uma parola dentro desse tema. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.